Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anamin. Hoje nós estamos num horário um pouco diferente, do que costumamos fazer o estudo bíblico. Mas desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo YouTube, peço que você também se inscreva no canal, curta. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tentando responder. Pegue sua Bíblia, sua caneta, para que nós possamos anotar o que mais nos chamar a atenção. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. Comando a ação do Espírito Santo, que desde já vem iluminar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que Ele nos dê discernimento, para que possamos pôr em prática a palavra de Deus. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, te peço, ilumina os nossos pensamentos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento e o firme propósito de amarmos a Deus com todas as nossas forças e amarmos a sua palavra e pô-la em prática. Amém. Amém. Capítulo 12, Evangelho de São Marcos. Parábola dos vinhateiros homicidas. Começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe e abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta, sem nada. Enviou-lhe de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse o mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros, e dará a vinha a outros. Não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles. Deixando-o, foram embora. Jesus aqui começa a falar sobre parábola, mais uma alegoria do que a parábola propriamente dita, porque aqui Jesus está fazendo referência claramente aos judeus. Deus preparou tudo, preparou a aliança, preparou todos os profetas e enviou a Israel, ao povo escolhido. Mas aquele povo, ele batia nos seus profetas, perseguia, matavam alguns profetas, mataram muitos profetas do Antigo Testamento. E, por fim, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que os judeus se convertam, e digam: não, está ali o Filho de Deus, e vamos, respeitemos e possamos dar frutos àquele que Deus plantou em nós. Mas aqueles vinhateiros, ao contrário, fizeram a mesma coisa com Jesus, o mataram. Então Jesus, ele diz que Deus, que o dono da vinha, dará a vinha a outros que vão entregar o seu fruto no tempo bom. Estes outros que Deus entregou a vinha somos nós, da igreja, Nós, Igreja Católica, temos posse desta vinha que Deus plantou. E cabe a nós fazermos o contrário, daqueles judeus que fizeram no início.
de não reconhecer quem era o Filho de Deus e dar frutos no tempo oportuno. Essa, para que a gente compreenda, essa vinha, essa aliança que Deus fez conosco, Ele agora dispõe a nós, porque aquele primeiro povo, que era o povo escolhido, não quis acolher o seu filho. Imposto a César. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar um imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Os judeus levaram alguns herodianos, daqueles que tomavam partido de Herodes, para pôr Jesus em prova, em situação complicada. Se Jesus não tivesse a sabedoria do Espírito Santo, talvez Jesus dissesse, não é lícito pagar imposto a César, porque o povo judeu era aquele povo de Deus que estava sendo escravizado por Roma, eles não aceitavam pagar o imposto a Roma. Então, se Jesus dissesse isso, os herodianos iriam dizer para Herodes, olha, está promovendo algazarra, está promovendo discussões, está promovendo a divisão no meio do povo, está promovendo revolta, falando que não é para pagar o imposto. E se ele dissesse é para pagar o imposto, a multidão toda se revoltaria com Jesus, porque eles tinham raiva do Império Romano que estava subjugando a ele. Então todos aqueles que eram a favor do Império Romano, eles o tinham como inimigo, Então eles queriam colocar Jesus contra a parede, como a gente diz, Se Jesus dissesse pague o imposto, os judeus se revoltariam contra Jesus. Se Jesus dissesse não pague o imposto, os herodianos iriam falar a Herodes e acusar Jesus de revolta. Então Jesus sabiamente diz, mostra um denário. E quando eles mostram, pergunta de quem é a imagem e a inscrição. Quando eles respondem que é de César, Jesus dá a resposta mais sábia que poderia haver, Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A nós, meus irmãos, compete dar as coisas de Deus. As coisas do mundo não nos importam. O nosso coração deve ser doado para Deus. As coisas do mundo que a gente não se importe de dar. Desde que quem for do mundo dê as coisas do mundo para o mundo. Nós que somos de Deus, demos tudo que é nosso para Deus. A ressurreição dos mortos. Então foram até ele alguns dos saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará a descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro, e os 7 não deixaram descendência. Depois de todos também, a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitaram, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: estáis errado, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem os mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na lei da recompensa aqui enquanto estamos vivos.
E achava que depois daqui morria, pronto, acabou-se. E Jesus vai dizer essa palavra aqui, né? Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Deus fosse o Deus dos mortos, né, ele não diria isso, né? Se eles tivessem mortos de fato e nunca mais ressuscitariam, Deus não teria falado desta maneira. Deus teria dado exemplo de pessoas que estivessem vivas na época. Mas como a aliança de Deus é eterna, como nós não acabamos aqui, Deus cita Abraão, Isaac e Jacó como sendo eterno a sua aliança. Então, dessa maneira, eles não puderam dizer nada. Para que nós, eu sei que às vezes o padre Paulo Ricardo faz muito essa comparação. As coisas do Evangelho não é difícil de acreditar. O negócio é porque é bom demais para ser verdade, né? As pessoas, não, isso é bom demais para ser verdade, não pode ser assim. Mas, de fato, o é, certo? Se nós não ressuscitássemos, como diz São Paulo, como eu já citei aqui outras vezes, em vão seria a nossa fé. Não valeria nada. Se nós morrêssemos e simplesmente acabássemos, nós estaríamos perdendo tempo, nos privando de muitos prazeres da carne, lutando contra a nossa carne. Então, Jesus ele veio nos ensinar que nós só nascemos uma vez e vivemos eternamente, certo? Nós vamos passar pela morte, mas nossa alma nunca mais morre. Pois que nós somos concebidos, que nossa alma é gerada, nós nunca mais morremos, certo? Nós, um dia, com a graça de Deus, ressuscitaremos para a vida eterna. Primeiro mandamento. Um dos escribas que ouviram a discussão, reconhecendo que responderam muito bem, perguntou: qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogar. Não preciso, eu acho que não preciso nem falar nada sobre este trecho, porque o próprio Jesus já fala o que é preciso, e o escriba simplesmente repete aquilo que Jesus disse, né? E Jesus diz: muito bem, você não está longe do reino de Deus. Então, para que nós fiquemos cada vez mais perto do reino de Deus, basta fazer isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e nós estaremos cumprindo toda a lei. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas, que gostam de circular de toga e de ser saudado nas praças públicas, e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. Então, todos aqueles que escutam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, e agem hipocritamente, né, dizendo que está fazendo grandes orações, querendo se fingindo uma coisa que não são, e no fundo fazem justamente o contrário daquilo que eles tentam aparecer para os homens, estes terão um julgamento mais severo. Então tomemos cuidado com o nosso comportamento,
porque nós, de fato, nós conhecemos a vontade de Deus. Por isso devemos agir com toda a retidão do nosso coração. E sentando frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. E muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofertaram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui o exemplo da viúva. A viúva que não confiava nos bens materiais, mas confiava unicamente em Deus. Da mesma maneira, devemos ser nós. Não confiemos nos nossos bens materiais, nas nossas seguranças terrenas. Confiemos plenamente na providência e no amor de Deus. Aquela viúva deu tudo o que possuía, aquilo que era necessário para ela viver. Possamos dar também tudo o que nós temos, o nosso coração, o nosso trabalho, a nossa vontade, tudo coloque diante de Deus. E Ele cuidará de nós. Amém? Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão. E se você nos acompanha pelo YouTube, também curta, se inscreva se ainda não se inscreveu. Falta apenas 2 pessoas para alcançarmos os 50 inscritos, Não deixe de se inscrever no canal da comunidade. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.